Bora lá então resolver a questão de número 174 do Enem de 2022, que diz o seguinte: peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é a maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e da altura 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir do volume de cada peça cilíndrica? Então, basicamente, para eu saber, né, o total de esferas que eu vou conseguir produzir, eu vou ter que fazer o volume do cilindro dividido pelo volume da esfera, para eu saber, digamos assim, quantas vezes esse volume da esfera, né, pode ser subtraído, ou quantas vezes cabe no volume do cilindro. Então, vamos calcular separadamente cada um deles e a gente faz na sequência essa divisão. Então, volume do cilindro, não esquece que é o quê? A área da base vezes a altura. Como o cilindro ele tem a base circular, a área da base aqui para nós é πr ao quadrado. Então, π vezes r ao quadrado. Qual que é o raio da base do cilindro? 4 centímetros, então vezes 4 ao quadrado. Tudo isso vezes a altura, ó, na mesma unidade, então 50 centímetros, vezes 50. Então, nós temos aqui 4 ao quadrado, eu tenho exatamente 16, e eu tenho 16 vezes 50, certo? Vai ficar 0, 0, aqui vai ficar 5 vezes 6, 30, e 5 vezes 1, 5, mais 3, 80, então aqui nós temos 800, ok? Então, aqui deu 16 vezes 50, 800, 800 o quê? 800 π. Então, este é o volume do nosso cilindro, certo? Para eu calcular o volume da esfera, eu tenho que lembrar que é nada mais, nada menos do que 4/3 de π vezes o raio ao cubo. E, nesse caso, observe que foi fornecido o diâmetro da esfera e não o seu raio. Então, se o diâmetro da esfera é 1 centímetro, o raio vai ser a metade. Então, é esse 1 centímetro, só que dividido por 2. Então, nós vamos ter 4/3 de π vezes raio ao cubo. Então, 1/2 elevado ao cubo. Aqui nós vamos ter, então, 4/3 de π vezes 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 8. Simplificando aqui esse volume da esfera, eu vou ter, dá para simplificar esse 4 com esse 8 aqui, que vai ficar 2. Então, vai ficar π no numerador, né? Π vezes 1 é π. E aqui vai ficar 3 vezes 2, então π sobre 6. Então, esse é o volume da nossa esfera. Então, o total de esferas, lembra que vai ser o volume do cilindro dividido pelo volume da esfera. Qual que é o volume do cilindro? 800 π. Dividido pelo volume da esfera, que é π sobre 6. Então, dividido por π sobre 6. Divisão de fração, conserva a primeira aqui, que é 800 π, e multiplico pelo inverso da segunda, que é π sobre 6. Né? Nesse caso, o inverso de π sobre 6 é 6 sobre π. Aqui eu posso cancelar o π com o π. Vai ficar aqui, ó, 6 vezes 800, 6 vezes 8, nós temos 48, só que nesse caso tem 2 zeros, então 4.800 esferas nós poderemos fazer aqui neste caso. A alternativa correta, letra D. Beleza? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado. Bons estudos e até a próxima.